Graça e paz, pessoal. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem e estejam, evidentemente, debaixo da bênção de Deus. Eu gravei um vídeo anteriormente referente à lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical desta revista da CPAD, que são as lições bíblicas que vão tratar das questões morais do nosso tempo e, evidentemente, vão aqui ser um enfrentamento contra o relativismo que impera hoje na nossa sociedade pós-moderna. E, inclusive, eu tenho um vídeo muito bacana aí que teve muita visualização, hein? Foi uma bênção, tá chegando a 4.000 visualizações. Eu falo muitas visualizações pelo fato de o meu canal ser novo, ele tem aí 200 e poucos inscritos, né? E o pessoal gostou muito desse vídeo. Depois você dá uma olhadinha lá, o que é relativismo bem explicado. E nós estamos aqui com a lição 11, que nós iniciamos comentando no vídeo passado. E esta lição, ela tem o título, deixa eu achar aqui, Ética Cristã, Vícios e Jogos, né? E eu falei sobre os jogos, né? O vício dos jogos e os malefícios e transtornos sociais que podem trazer tanto à pessoa, no sentido individual, quanto à sociedade. Mas esta lição também, ela fala sobre a bebida alcoólica. E este é um assunto que eu terminei dizendo no último vídeo, polêmico. Polêmico porque vai mexer com muita gente. Tem muita gente no nosso meio que toma uma biritinha, que bebe, né? Vão alegar que bebem socialmente, vão alegar que o pecado está na embriaguez e tal. Enfim, vão relativizar. E eu disse que eu não vou ser leviano, não vou aqui ser puritano também, mas eu vou procurar, à luz da Bíblia e dentro do bom senso, deixar um aconselhamento e um subsídio para aqueles irmãos que forem lecionar na Escola Bíblica Dominical e também que não tem tempo para frequentar a Escola Bíblica Dominical, mas que querem se inteirar do assunto. Então, conforme no vídeo passado, eu vou repetir o texto áureo e a verdade prática desta lição. O texto áureo está em Provérbios 15, versículo 16, que diz assim: melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Isso tem mais a ver com o vício dos jogos lá. A verdade prática diz: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. E a leitura bíblica em classe está em Provérbios 28, de 1 a 10. Tá? Vou deixar aqui no rodapé, olha, Provérbios 28, de 1 a 10. E o objetivo geral é explicar que Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios e nem dos jogos. E nós temos aqui 3 objetivos específicos: apresentar os vícios como degradação da vida humana, compreender que os jogos de azar são armadilha para a família e conscientizar a respeito da forma correta do crente viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre os malefícios da bebida alcoólica, tá? Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Vamos voltar para o Antigo Testamento, começar lá de trás, que é melhor, né? Bom, a Bíblia descreve a história de vários homens que se envolveram com as bebidas fortes. Isso aqui está fartamente registrado na Bíblia. Alguns eram maus, mas outros eram homens de fé e inclusive eram comissionados por Deus. E o fato de algum desses homens terem se embebedado não nos coloca na liberdade da gente fazer o mesmo. Porque se A caiu nessa fraqueza, a quem sou eu? Se ele figura nas páginas da Bíblia, eu posso cair também nessa fraqueza. Olha, o grande salmista Davi foi um homem ricamente abençoado e nós aqui, né, devemos fazer de tudo para sermos também chamados, como ele foi chamado, homens segundo o coração de Deus. Todavia, nós não devemos pensar em adulterar só porque a Bíblia relata esse triste fato que aconteceu na vida de Davi, tá? Você lê lá em 2 Samuel capítulo 11 para você ver a desgraça que aconteceu na vida de Davi. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Sim, mas ali
A Bíblia, ela tem exemplo daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós devemos nos abster de fazer, de não fazer, né? Então Deus permitiu e relatou a queda de Davi para que nós tirássemos lições e não fizéssemos o mesmo, né? Agora, vamos ver alguns casos infelizes do uso de bebida forte? Olha, um está lá em Gênesis, capítulo de número 9, versículo 20 a 27. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis, capítulo 9, versículos 20 ao versículo de número 27. Vamos ler? Vamos ler. 9, 20 a 27. São 7 versículos. Olha. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Muito bem, veja. O que nós lemos aqui? Que ele plantou uma vinha, né? Fez uma vindima, fez vinho embriagante e bebeu. Isso levou à embriaguez, à imodéstia, à indiscrição, mexeu com a faculdade mental de Noé, né? Aliás, isso aqui trouxe uma tragédia familiar em forma de maldição. Nós acabamos de ler aqui, né? Que foi imposta sobre Canaã. Então veja aí o primeiro caso. Nós temos o segundo caso também, que eu acho até pior do que esse aí, que foi o caso de Ló e suas filhas, né? Lembra que nos tempos de Abraão, o vinho embriagante contribuiu para o incesto, que resultou na gravidez incestuosa das filhas de Ló. Lembre-se que Deus sentenciou, né, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, pelo pecado que eles haviam cometido. As cidades iam ser destruídas. O anjo apareceu e disse: escapa-te por tua vida, não é? E a família de Ló saiu, ficou lá os genros, saiu a mulher de Ló, as 2 filhas. A mulher olhou para trás, a ordem era não para olhar, porque não era para olhar, ficou convertida no estado de sal. Agora Ló chega nas montanhas de Zoar e as filhas disseram: e agora? Nossos namorados ficaram lá, nossos noivos, e a gente não tem quem quem perpetue a nossa geração. Vamos embriagar o papai. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 31 e 38, a 38. Elas embriagaram, cada uma embriagou o pai num momento diferente, e elas acabaram tendo filhos do próprio pai, que foi um pai avô. Então veja a situação, que são aí os descendentes dos amonitas, não é? E os filhos de Amon e os filhos de Moabe, os moabitas também, que foram povos que dispensa comentário, né? Agora, nós temos também o caso dos filhos de Arão. Levítico, capítulo de número 10, não vai dar para ler tudo, mas você pode anotar aí como subsídio. Nadab e Abiú, eles entraram no templo com seus incensários, certo? Mas por terem bebido bebida forte, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, não é? Por que foi apresentado fogo estranho? Porque eles não estavam em condições espirituais para apresentar o sacrifício. Portanto, era um sacrifício não reconhecido por Deus, estranho, né? Deus então chamou o seu sacrifício de fogo estranho. E os profetas e sacerdotes na época de Isaías? Lembra que Isaías profetizou? Veja lá o capítulo 28 e o versículo 7. Vamos ver o que Isaías disse? Isaías 28, 7. Vamos lá? Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte.
o sacerdote e o profeta cambaleiam. Que vergonha, gente. E são vencidos pelo vinho. Não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Que vergonha, gente. Está aqui, olha, a bebida forte que provocou. E também nós temos aí alguns malefícios que foram provocados pela bebida forte em o Novo Testamento. Então no Novo Testamento nós temos aí também alguns resultados desfavoráveis à fé cristã. Olha, a igreja que Paulo havia recém-formado em Corinto estava, por falta de conhecimento, cometendo alguns sacrilégios. Era uma igreja problemática, só você ver 1 Coríntios, a partir dos primeiros capítulos, que Paulo teve um problemão com aquela igreja. Eles estavam usando vinho fermentado na ceia, e isso não agradou nem a Deus e nem o apóstolo. Vamos ver a referência? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. 1 de Coríntios capítulo 11. Coríntios não, Coríntios. Deus me livre. 1 Coríntios 11 e 21. Ó, ao vivo é assim. 11 e 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Opa! Quem se embriague. Se estavam se embriagando, estavam levando vinho fermentado para a ceia. Certo? Paulo disse que isso não era digno de nenhum louvor. Você vê no versículo, no mesmo capítulo 11 e o versículo 17, voltando. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ou seja, Paulo estava dizendo, a ceia está uma vergonha. Isso foi chamado de comer e beber indignamente. Claro, o indignamente envolve também o pecado. O homem tem que se examinar a si mesmo, mas está relacionado a isto. Então foi por causa disso que Paulo escreve lá 1 Coríntios 11, que nós lemos em toda a ceia do Senhor. Olha, na igreja de Éfeso também teve um probleminha lá. Havia provavelmente lá na igreja de Éfeso um grupo de crentes que não havia recebido o Espírito Santo. E Paulo descreve o motivo pelo qual eles não receberam o Espírito Santo. Vamos ver também Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha, gente, Efésios está logo depois de Gálatas, tá? Capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, esse grupo de irmãos aí, eles achavam normal viver uma vida dupla. Eles achavam normal, mas a prova que isso é impossível é bradada por Paulo. Não vos embriagueis. Agora, você vai me dizer assim, mas Willy, o vinho era usado na ceia do Senhor. Que vinho era esse então que era usado na ceia do Senhor? Se Paulo, o irmão, leu agora há pouco que estava lá dando uma bronca nos irmãos. Olha, no tocante ao ofício da ceia do Senhor, os 3 primeiros escritores dos evangelhos escreveram a expressão fruto da vide. Para não incompridar muito o vídeo que eu estou gravando, eu vou deixar aqui algumas referências para que você leia, tá bom? Mateus 26 e 19, estou deixando aqui, tá? Marcos 14, versículo 5. E Lucas, capítulo de número 22 e o versículo 18. Então, o vinho não fermentado é o único fruto da vide verdadeiramente natural. O nome já diz, fruto da vide. Se você traduzir, não é? Quando se faz referência ao sumo da uva, falhazinha técnica, né? Vamos voltar ao que eu estava dizendo? Essas 3 referências que eu dei aqui, elas dizem no original o fruto da vide. Quando se fala do fruto da vide, está falando de um vinho não fermentado, um vinho verdadeiramente natural,
contendo aproximadamente 20% de açúcar e sem nenhum álcool, que foi esse vinho que Jesus multiplicou lá no seu primeiro milagre. Então, a fermentação, ela destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. Então, o vinho fermentado não é produzido na videira ou pela videira. Foi esse que levaram lá e Paulo estava reclamando. Vocês estão vindo aqui para se embriagar. O Senhor instituiu a ceia quando ele e os seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. Você se lembra? Não é? A lei da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, versículo 14 ao versículo 20, eu tenho um papelzinho aqui com as minhas referências, né? Claro, e estou passando para você. Então veja, em Êxodo capítulo 12, versículo 14 ao 20, por exemplo, está proibindo, durante a semana daquele evento, a presença de Seor, tá? Ó, estou escrevendo entre aspas aí, Seor, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 15, que é a palavra hebraica para fermento ou qualquer agente fermentado. Então Seor, vou escrever novamente aí, olha, Seor. Seor no mundo antigo era frequentemente obtido da espuma, era uma espuma espessa, né, uma espuma grossa da superfície do vinho quando ele entrava em fermentação. Além disso, vou escrever uma outra palavra aí, olha lá que palavra difícil, olha, hametz, ok? Hametz. Então, todo hametz, ou seja, qualquer coisa fermentada era proibida, tá? Outra referência para você buscar naquilo que eu estou falando aqui, tá? Olha aí, olha, Êxodo 13 e 7 e Êxodo 12 e 19. Então Deus dera essa lei por ser a fermentação o símbolo da corrupção e do pecado, conforme você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8. Era o símbolo, tá, da corrupção e do pecado, o fermento. Então, isso era exatamente o que causava a bebida alcoólica no homem, né? Ou produzida pelo homem. O pecado. Então, no Antigo Testamento, as bebidas fermentadas, elas nunca deviam ser usadas na casa de Deus. E um sacerdote não podia chegar-se a Deus em adoração se ele tomasse bebida embriagante, tá? Mais uma referência para você. Isso está lá em Levítico capítulo 10, versículos 8 e 9. E Jesus Cristo, gente, nós já estudamos isso no primeiro trimestre, não é? A sombra das coisas futuras. Jesus Cristo foi o sumo sacerdote de Deus no novo concerto. E chegou-se a Deus em favor do seu povo, né? Conforme está em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Jamais Jesus ia dar essa orientação, né? Da lei, né? De celebrar a Páscoa com bebida forte. Jamais Jesus ia fazer isso, até porque ele veio para cumprir a lei. Então nós concluímos que o vinho da ceia era puro e sem álcool. Por isso que eu repito mais uma vez, Paulo estava reclamando lá, né? Agora, a glória de Jesus, né, nós aprendemos pelo prisma espiritual que ela se manifesta através do vinho. Por exemplo, em João capítulo de número 2, nós vemos que Jesus transformou, eu disse agora há pouco, a água em vinho nas bodas em Caná, né? Mas que tipo de vinho era esse? Porque as pessoas questionam isso também. Mas Jesus multiplicou a água em vinho, encheu 7 talhas de pedra. Tá. Então a resposta deve ser determinada pelos fatos contextuais e pela probabilidade moral. Não é só pelo contexto ali, mas também pelo cerne que permeia a moralidade bíblica. Certo? Então nós acreditamos piamente que Jesus fez o mesmo vinho da ceia, sem nenhum álcool. O objetivo desse milagre foi manifestar a sua glória, conforme está lá no versículo 11 do capítulo 2. Imagine que as festas eram 7 dias. Imagina se Jesus tivesse produzido ali vinho fermentado. Ia ser uma festa de arromba, né, como diz a linguagem, né? Então, o objetivo de Jesus foi manifestar a sua glória de modo que despertasse a fé pessoal, a confiança no Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, como sendo Filho de Deus, santo, justo, que veio salvar o seu povo do pecado. Então, sugerir que Cristo manifestou a sua divindade como Filho unigênito de Deus mediante uma festa de bebedeira, visto que cada talha, né, comportava aproximadamente aí, segundo os historiadores, 120 litros. Então veja, aí a gente pega 120 e multiplica por 6, nós teremos aí 720 litros de cachaça, vamos dizer assim. Jesus faria uma coisa dessa?
Será? Não é? Então tem gente que gosta de tomar uma biritinha e usa essa passagem para tentar justificar o seu vício, né? Sem contarmos os que já havia sido consumido muito vinho, tá? Jesus ali estava multiplicando, transformando a água em vinho, mas alguém diz assim, olha, o melhor vinho foi deixado para o final, porque já havia sido consumido antes. Se o vinho fosse embriagante, seria mais que suficiente para todo mundo sair trançando as pernas e caindo pelas ruas, e eu não acredito que isso tenha ocorrido. Então veja, Provérbios 21, tá? Não é 21, é 20, versículo 1. Vamos dar uma olhada? Provérbios 20, versículo 1. Estou procurando, gente, usar a Bíblia aqui de uma forma racional, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha, o Senhor conhecia muito bem esses textos aqui, né? E as palavras de Abacuque também, que está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 15 e 16. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia, quer dizer, vergonha, né? Para ver em lugar de honra. Bebe tu também, e sei como incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Gente, isso é tratado de uma forma muito séria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mesmo em pequena escala, mas irmão William, eu tomo só um pouquinho, só para dar aquele tira-gosto, só para abrir o apetite, né? Só que isso também pode causar sérios danos à saúde, né? Por exemplo, vou dizer uma coisa importante aqui, isso é pesquisa. As mulheres mais jovens, elas podem ter o seu sistema reproduzido danificado, provocando aborto, nascimento de bebê com defeitos físicos, mentais. Claro que eu não estou dizendo aqui que toda vez que nasce um bebê com deficiência física ou mental é por causa da bebida. Estou dizendo que pode potencializar, né? Olha, tem uma estatística publicada pela revista Veja, tá? Pela revista Veja, que eu fiz uma anotação, ela diz o seguinte: exames de dosagem alcoólicas em cadáveres mostram que a morte violenta frequentemente é precedida de uns goles a mais, ou seja, percentual de vítimas fatais em que foram encontradas dosagens alcoólicas. Aí tá lá, eu vou deixar também para você ver aí na tela: 64% afogamento, 53% atropelamento, 52% homicídios, 51% acidente de carro, quedas fatais 36%, suicídios 36%, e isso são dados do Instituto Médico Legal de São Paulo. Então, será que isso é pecado, o embriagar-se, mas beber com moderação não? Olha, há um outro versículo também que está lá em Hebreus capítulo 12, capítulo 2, versículo 15 e 16. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Lembra que a gente leu? Mas tem um que corrobora também, né? Tem um que corrobora também. Está lá em Hebreus. Não é capítulo 2. Eu vou me recordar esse versículo. Se eu não conseguir me recordar agora, durante a gravação da mensagem, mas no final eu tento colocar como subsídio, tá? Mas veja, ainda Isaías, ele estava dizendo lá no capítulo 28, versículo 7, mas também se escambaleiam por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham. Lembra que eu li agora há pouco lá que até o sacerdote anda caindo, né? Então veja, Provérbios também vai dizer isso. Depois você anota aí 31, 4 e 5. Provérbios 31, 4 e 5. Outra referência, Provérbios 21, que eu já li aí. Outra referência, Provérbios 23 e 31, tá? Então, gente, outra referência, Jeremias 25 e 16. O que diz lá? Beberão e cambalearão, é o efeito da bebida, e enlouquecerão por causa da espada que eu, o Senhor, enviarei entre eles. Então veja que
o caso é sério. Então os textos por si só, não é? Eles nos deixam claro quanto à vontade de Deus em relação ao consumo de bebida alcoólica. E Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Então veja, nós temos o sacerdócio cristão, certo? Vamos ver Levítico capítulo 10, versículo 8 a 10. Levítico 10. Aí você vai dizer assim, mas irmão William, você está muito no Antigo Testamento. Lembre-se que muitas coisas do Antigo Testamento eram sombra das coisas futuras, não é? E que nós não podemos desprezar alguns princípios morais do Antigo Testamento. Levítico 10, 8 a 10. Falou também o Senhor a Arão dizendo, vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis. Não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Que palavra forte, né? Então, de acordo com o texto de Levítico que nós lemos aqui, nenhum sacerdote deveria beber bebidas alcoólicas a fim de desempenhar as suas funções sacerdotais diante de Deus. E a pergunta é, isso também é para a igreja de Jesus? Isso também é? Lembre que isso aí era para o sacerdote do Antigo Testamento. Nós não somos hoje reis e sacerdotes, conforme está lá escrito em Hebreus, o véu do templo se rasgou, temos acesso direto a Deus. Vamos ver 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2 e 9. Vós, porém, sois raça eleita. Tem tradução que diz geração eleita. Sacerdócio, vou repetir, sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro está falando a respeito da igreja de Jesus e notem que ela é chamada de sacerdócio real. Gente, Deus levantou uma igreja sacerdotal, ou seja, intercessora, que ora em favor do mundo. Aí eu vou aqui colocar uma teorização pessoal minha, tá? E que vai girar por aqui. Hoje, como sacerdotes espirituais, né, estamos todos na presença de Deus, certo? E como tais, já que a nova aliança é superior à velha, conforme está em Hebreus capítulo 8, nós deveríamos nos portar da mesma maneira na questão do zelo e da santidade que era exigida lá no Antigo Testamento. Mas alguns sacerdotes estão como aquele de Jeremias, cambaleando por aí, né? Olha, Apocalipse 1 e 6 está dizendo, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. E isso também é corroborado lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa alma, né? Nosso único suficiente Salvador, nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. As pessoas estão brincando com a vida espiritual. As pessoas estão levando a vida espiritual secularizada, mundanizada, de qualquer maneira. Nós somos sacerdotes em Deus, no reino espiritual. E como tais, devemos proceder no nosso viver diário, certo? Eu, por exemplo, sou diretor, junto com outros irmãos, é claro, sou um dos diretores, a casa tem um presidente, de recuperação de pessoas com dependência química, incluindo o álcool aí. E muitas delas nem são religiosas.
né? E olha, uma das maiores causas que tem levado as pessoas que lá estão, eu falo isso com conhecimento de causa, foi porque elas começaram a beber socialmente, né? Olha, eles começaram a beber uma biritinha, mas acharam bom. Isso é a lógica, né? Então, todo alcoólatra, ele começou com uma pequena dose de uma bebida fraca, como a cerveja, por exemplo, né? E alguns até gostariam que fosse crime, né, o consumo dessas bebidas, ser proibido. Mas aí a gente ia ter tráfico de drogas, incluindo a cerveja, né? Porque essa droga chamada bebida alcoólica, cachaça, cerveja, seja o que for, ela é droga. Ah, mas é lícita, mas é droga, vicia a mesma coisa, né? E faz muito mais mal do que aquelas drogas consideradas proibidas. Então, como cristão e diretor de uma casa de apoio, quando eu ouço os depoimentos das pessoas que lá chegam, a gente entrevista as pessoas, né? A gente fica mais convicto ainda que nós devemos nos abster desse veneno que é a bebida, né? E como sacerdote de Deus, eu não tenho dúvidas, o álcool não entra na nossa boca. Essa foi uma decisão pessoal, né? O meu ministério sacerdotal não pode ser quebrado por esse repugnante vício, porque eu vou achar bom, posso gostar. E o grande problema é que o homem, seja religiosão, ele fica tentando estabelecer limite. Não, só vou até aqui. Não, é só 50 ml porque faz bem para o coração. Não, vou tomar só 100 porque além do coração faz bem para o intestino. Não, vou tomar 150 ml porque não está me embriagando. A Bíblia condena embriaguez. É assim que começa, certo? Então, se você que é servo de Deus, entende o que Deus está falando, né? Não deve se envolver com esse mal e sim tirar as pessoas que estão envolvidas nesse mal, né? Então, conclusão, liberdade, gente, não é poder fumar, beber, prostituir, jogar, né? E tantas outras coisas, mas por opção escolher não fazer nada disso. Isso é liberdade. Isso é liberdade. O liberto, tá? O liberto, ele se abstém de tudo que pode lhe fazer mal e observa, se pauta pela palavra de Deus, né? Saiba de uma coisa, que o poder do Espírito Santo, né, está em você para te fazer mais do que vencedor. Talvez você esteja nessa fraqueza, esteja vivendo essa situação, não consegue se libertar, bebe escondido, mas as pessoas estão percebendo. Mas saiba de uma coisa, 1 João capítulo 4, versículo 4, diz: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Vencendo quem? O mundo. Porque maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Ok? E aí eu quero repetir o que disse aqui, a conclusão dessa lição então. Essa lição ela conclui dizendo, através do seu autor, o seguinte: os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias. De igual modo, o fazem os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento da sua casa. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12. Gente, o assunto é sério. Nós não podemos relativizar, não podemos abrir precedente para cairmos num vício como esse. Eu conheço alguns irmãos, infelizmente, que hoje estão na pindaíba espiritual, lá na casa de recuperação que nós estamos ali ajudando a dirigir. A maioria, todos crentes, pregadores, gente que estava atuando na igreja, mas eles entraram pelo caminho do vício e não conseguiram se libertar. Estão lá porque abriram o olho em tempo, apesar de muitos terem perdido tudo, mas estão tentando sair do lodo, do poço. Mas muitos outros não tiveram tempo de chegar lá, mas pereceram pelo meio do caminho. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor guarde a sua casa. E a minha oração, depois que eu terminar esse vídeo, é que se há na sua família alguém com este vício, se você, esposa, está sofrendo com esse vício, por parte do seu esposo, de filhos, ou das drogas, ou do vício do álcool, ou da jogatina, a minha oração
é que Deus tenha misericórdia da sua casa, que Deus tenha misericórdia do seu lar, que Deus estenda a sua mão sobre a sua vida e te livre de um choro maior. A minha oração será essa, que Deus te guarde e que Deus liberte essas pessoas para a glória do seu nome. Gente, um abraço a todos. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Veja os nossos outros vídeos. Curta o nosso canal e, se você puder, indique para os seus amigos, tá bom? Beijo no coração de todos. Deus abençoe.